E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Samuel Calisto aqui e eu quero através deste vídeo estar trazendo para vocês mais uma aula sobre noções de criminologia. De forma específica aí a gente vai ver o conteúdo que está sendo cobrado para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará para o cargo de soldado, tá bom? Então pessoal, sempre nas minhas aulas eu gosto de estar trazendo no início algumas questões para a gente revisar o assunto que a gente já estudou. Então, na última aula, a gente estudou o quê? A gente estudou um pouco sobre fatores de criminalidade e estudou também sobre controle social. E aí eu falei para vocês que o controle social se divide em controle social formal, controle social informal, e o formal vai se subdividir em formal de primeira seleção, segunda seleção e terceira seleção. Tá bom? Então, o que é que a gente vai ver? Vamos aqui responder algumas questões para revisar o assunto que a gente viu na aula 02. Logo em seguida, vamos dar continuidade no conteúdo. Qual é o assunto que a gente vai estudar hoje? Vocês podem ver aí em verde que a gente já estudou e hoje a gente vai estudar o que está em vermelho, que é o crime como fenômeno de massa, narcotráfico, terrorismo e crime organizado. E desde já eu digo para vocês que cada um desses assuntos, narcotráfico, terrorismo e crime organizado, tem uma lei que disciplina cada um deles. Narcotráfico, a lei de drogas, a lei número 11.343 de 2006. Terrorismo, lei número 13.260 de 2016. E crime organizado, lei número 12.850 de 2013. Qual o meu conselho para vocês? Eu vou estar trazendo aqui para vocês alguns conceitos teóricos sobre cada um desses assuntos e vou trazer também alguns artigos dessas leis. E o conselho que eu dou para vocês é que vocês deem uma olhada na letra de lei em casa. Leiam a lei de drogas, a lei sobre o antiterrorismo e também sobre organizações criminosas. Então, reservem um tempo aí em casa e dêem uma olhada em cada uma delas. Até porque, pessoal, não tem como eu trazer essas leis aqui para vocês, porque se eu fosse trazer elas para vocês, a gente aí ia levar bastante tempo e acabaria não conseguindo ver os demais pontos do edital sobre noções de criminologia. E é importante vocês entenderem que esse assunto vai ser cobrado quantas questões dele? 3 não, 6 questões, né? Quer dizer, 6 questões. E dentro desse assunto que vamos estudar hoje, a banca não vai tirar as 6 questões desse assunto. A banca vai tirar aqui no máximo, estourando 2 questões. Uma ou 2 questões. Então, eu vou buscar aqui trazer da melhor forma possível para vocês esse assunto, buscando aí abarcar algumas questões de concurso e eu espero aí que seja uma aula proveitosa para vocês. Mas desde já eu deixo esse conselho para vocês, tá bom? Então vamos lá, questões de revisão. Essa primeira questão aí, você pode até parar o vídeo e responder. Então vamos lá. VUNESP 2018, em relação ao método da criminologia, é correto afirmar: A. Em razão do volume de dados, a criminologia foca suas análises em metodologias quantitativas, reservando às ciências jurídicas as metodologias que têm por base análises qualitativas. É o contrário aqui, viu, pessoal? A criminologia, ela se utiliza de metodologias que têm análises qualitativas e não quantitativas, viu? Então, letra A está errada. Letra B. O método empírico dominou a fase inicial e pré-científica da criminologia. Está errado. Essa parte aqui inicial da letra B já está errada, porque o método empírico não dominou a fase pré-científica da criminologia, mas sim a fase científica, né? Essa fase pré-científica aqui era a fase da escola clássica. E a escola clássica, ela não se utilizava do método empírico, cedendo espaço posteriormente ao método dogmático e descritivo, que melhor se adequa à fase científica e ao reconhecimento da criminologia como ciência autônoma. Então, letra B está errada também, tá bom? Letra C. O método dedutivo é priorizado na criminologia por respeito à cientificidade deste ramo do saber. Eu já falei para vocês nas outras aulas. Método indutivo.
e não dedutivo. Criminologia se utiliza do método indutivo e não dedutivo. Letra D. O método empírico tem protagonismo por tratar-se a criminologia de uma ciência do ser. Essa é a alternativa correta com relação a essa primeira questão. Método empírico e é uma ciência do ser. O direito penal é uma ciência do dever ser e o direito penal ele é normativo, né, valorativo. Letra E. As premissas dogmáticas norteiam as diversas linhas e pensamentos criminológicos. Criminologia ela não é dogmática, ela é empírica, ela é interdisciplinar, utiliza o método científico e também, né, métodos sociológicos e biológicos, tá bom? Então, primeira questão, a resposta é a letra D. Segunda questão, sobre a criminologia é correto afirmar. E aí, pare o vídeo e responda essa questão. Essa questão aqui, pessoal, está bem tranquila, ó. A resposta é a letra A. Para a criminologia, o crime é um fenômeno social, é um problema social. É por isso que a criminologia ela vai ter como objeto de estudo o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. A criminologia ela vai buscar estudar ali os fatores sociais da criminalidade, os fatores sociais que são desencadeantes da criminalidade. Então, a resposta dessa questão, letra A. Letra B está errado porque a criminologia estuda crime, criminoso, vítima e controle social. Letra C. É uma ciência normativa e valorativa? Não. Quem é uma ciência normativa e valorativa é o direito penal. Letra D. O crime é um fenômeno filosófico? Não, não é um fenômeno filosófico para a criminologia, né? E letra E. Não tem por base a observação e a experiência. Pelo contrário, ela tem por base a observação e a experiência, uma vez que é uma ciência empírica. Terceira questão, pessoal. Atua como agente informal de controle social. Então, essa questão está perguntando sobre um agente aí que realiza o controle social informal. Das alternativas, qual é aí controle social formal e qual é controle social informal? Então, se você assistiu minhas aulas, você vai responder aí essa questão rapidamente. A resposta é a letra B, né? Por que, Samuel? Porque Polícia Civil é controle social formal de primeira seleção, né? A primeira seleção é a parte ali do período da investigação. Ministério Público, controle social formal de segunda seleção. Letra D, o juiz de direito, controle social formal de terceira seleção. E letra E, o sistema prisional, controle social formal de terceira seleção. Mas a questão só queria saber o quê? Um agente do controle social informal. Quem é que exerce o controle social informal? Família, igreja, escolas, né? Opinião pública, como foi cobrado aqui na questão, vizinhos, a mídia, tá bom? Então, se você assistiu aí a aula 2 e a minha aula 1, tá bem tranquilo aí para você. Então, resposta da terceira questão, letra B. Quarta questão, pessoal. A respeito dos fatores impulsionadores da criminalidade, assinale a alternativa correta. O bom funcionamento do sistema de educação e ensino não é fator inibitório de criminalidade na sociedade. E aí? Uma boa escola, o bom funcionamento das escolas não é um fator que inibe a criminalidade? Está errado, né? Então essa letra A está errada, porque uma boa educação sim ajuda a inibir a criminalidade na sociedade. Letra B. O crescimento populacional de uma determinada localidade sempre eleva os índices criminais. Não, está errada. Não é sempre, né, que o crescimento populacional vai elevar os índices criminais. Na próxima questão, a gente vai ver o motivo aí porque a alternativa B está errada. Letra C. Não há qualquer relação entre o aumento do poder aquisitivo de determinado grupo social e o crescimento da delinquência. Tem relação sim. Se determinadas pessoas começam a ficar mais ricas e outras mais pobres, o que é que acontece?
a pobreza, a gente estudou, é um dos fatores desencadeantes da criminalidade. Letra D. A má distribuição de renda influencia o aumento de todos os índices criminais de uma determinada localidade. A letra D, pessoal, vai estar errada por quê? Porque está dizendo aqui que a má distribuição de renda aumenta todos os índices criminais. Está errado, né? Está errado porque está dizendo que todos os índices criminais vão aumentar por conta da má distribuição de renda. Não vai ser todos os crimes que vão aumentar. Tem alguns crimes sim que irão aumentar, mas não são todos. E a resposta é a letra E. Porque a pobreza influi no aumento de índices criminais de cunho patrimonial. Questão de número 5 aí, pessoal. No tocante aos fatores desencadeantes da criminalidade, é correto afirmar que o crescimento populacional desordenado de determinada localidade provoca o aumento de índices criminais. Opa, essa daqui já é a resposta da questão. Foi por isso que eu disse, ó, alternativa B, a gente vai ver o motivo aqui na letra A. Então, não é qualquer crescimento populacional que vai aumentar os índices criminais. Apenas o crescimento desordenado da população é que gera o aumento da delinquência, tá bom? Letra B. A educação e o ensino não são fatores que inibem o cometimento de delito. A educação e o ensino são fatores inibitórios da criminalidade. Letra C. As autoridades públicas podem exercer controle sobre os meios de comunicação de massa? Não pode. Porque se elas exercessem controle, elas estariam fazendo o quê? Censurando, né? Então não pode fazer isso. A fim de assegurar o exercício pleno da liberdade de imprensa. Não pode. Então letra C está errada. Letra D. O emprego disfarçado ou subemprego podem apresentar-se sob forma de atividades como homens-placa, mas que não é o caso dos vendedores ambulantes nos semáforos. O erro da alternativa D é dizer que os vendedores ambulantes também não é um caso do desemprego disfarçado ou subemprego. Letra E. Não existe tratamento discriminatório das mulheres em relação aos homens por parte dos órgãos públicos, tais como polícia e sistema penitenciário. Existe sim, né? Então, a resposta aí, letra A. Então, última questão aqui, antes de a gente entrar no assunto da aula de hoje. Ó. O objeto de estudo da criminologia que mais traduz a função exercida pela polícia judiciária é... Então, para responder essa questão, você precisa lembrar de quê? Do objeto da criminologia. O que é objeto da criminologia? Crime, criminoso, vítima e controle social. Aí ele pergunta, que mais traduz a função exercida pela polícia judiciária. Então, polícia judiciária está relacionada com qual objeto? Com o crime? Criminoso? Com a vítima? Ou com controle social? Está perguntando aqui o que mais traduz, qual é o objeto que mais traduz a atuação da polícia judiciária. Então, a resposta é a letra E, né? Por quê? Porque polícia judiciária é controle social formal de primeira seleção. É isso aí. Pronto, pessoal. Agora a gente vai adentrar aqui no assunto da aula de hoje. E como esse assunto da aula de hoje ele é um pouco mais vasto, a gente vai demorar um pouco para poder ministrar ele. Eu acredito que essa aula 03 eu vou dividir ela em 2 vídeos. Vai ter aula 03, parte 1 e aula 03, parte 2. Por quê? Porque a gente vai ver aqui alguns artigos da Lei de Organização Criminosa, alguns artigos da Lei de Terrorismo e também alguns artigos da Lei de Drogas. Então isso vai demandar tempo e aí, em virtude disso eu vou ter que fazer essa aula 03, vou ter que dividir aí, eu acredito, em 2 vídeos pelo menos, tá bom? Então vamos lá, crime organizado. Como é que surgiu o crime organizado? O crime organizado no Brasil surgiu da seguinte forma. Durante um período no Brasil, mais ou menos aí na década de 60, por aí, houve um grande êxodo rural. As populações que moravam em comunidades rurais começaram a se deslocar para as grandes cidades com qual objetivo? O objetivo de terem empregos melhores, de oferecerem empregos melhores, aliás, de terem empregos melhores para oferecer uma vida, né, uma qualidade de vida melhor para as suas famílias. Então, os 2 estados que mais receberam pessoas
foram Rio de Janeiro e São Paulo. E também, pessoal, nesse período aí, década de 60, 70, 80, aconteceu uma coisa que a gente chama de regime militar. E durante esse regime, teve muitas pessoas que foram presas durante esse regime, que ficaram conhecidos como presos políticos. E aí o que é que aconteceu? Esses presos políticos que foram colocados nas penitenciárias da época, eles acabaram se envolvendo com os presos comuns, tendo relacionamento com os presos comuns. A maioria desses presos políticos eram pessoas que tinham ideias comunistas, ideias de esquerda, né? E quando eles se encontram com os presos comuns, começam a dialogar com eles e eles começam a fomentar a ideia de criar organizações criminosas. Então, tem um livro de um repórter, que eu não vou lembrar aqui o nome dele, mas que ele fala sobre o surgimento do Comando Vermelho, pessoal, e ele vai dizer exatamente isso, que o Comando Vermelho surgiu exatamente aí através dessa relação entre presos comuns e esses presos políticos durante o período aí do regime militar. O que é que acontecia? Os presos políticos, eles tinham o quê? Estratégias. Eles tinham o conhecimento, a inteligência, né? Sobre realizar determinadas atitudes, tal. Então, o que é que eles fizeram? Se reuniram com os presos comuns e aí deu início a uma das maiores organizações criminosas do Brasil, que é o Comando Vermelho. O PCC, que também é uma outra organização criminosa, teve também a sua formação de dentro de penitenciárias, tá bom? Então, trouxe aqui só essa história para vocês compreenderem um pouco como é que surgiu as duas maiores organizações criminosas do Brasil. Crime organizado, vou trazer aqui um conceito para vocês. Ó. A criminalidade organizada pressupõe uma potencialidade destruidora. O crime organizado, pessoal, eles têm uma potencialidade de destruição muito grande. Você que mora aqui no Ceará, você já deva ter percebido isso. Salvo engano, não sei se foi no ano de 2019, quando o então governador Camilo Santana fez uma mudança lá acerca do diretor de segurança penitenciária, os caras começaram a tocar o terror lá em Fortaleza, soltar bomba e tal, né? Pessoas relacionadas aí a organizações criminosas. É tanto que foi necessário o ministro da Justiça da época, que foi o Sérgio Moro, encaminhar, a pedido do próprio governador, a Força Nacional de Segurança Pública para poder conter, né, toda essa onda de violência que estava acontecendo em Fortaleza. Então, essas organizações criminosas são muito preocupantes no Brasil, não somente no Brasil, mas também em todo o planeta, né? Porque eles têm um poderio bélico muito grande e também têm um poder aquisitivo muito grande. Ó, uma potencialidade lesiva, destruidora. Quantos ônibus esses caras destruíram só em Fortaleza, né? Quando eles querem realizar esses atos de violência, eles queimam diversos ônibus, soltam bombas, tal, né? Eles causam muito terror. E lesiva, extremamente grande e pior para as sociedades do que as infrações individuais. É claro que uma organização criminosa composta por mais pessoas tem um poder de destruição muito maior do que aquelas pessoas que individualmente cometem, né, delitos. Daí a justa preocupação dos estados na repressão ao tráfico de drogas e pessoas, ao terrorismo, ao contrabando, etc. O Estado ele deve ampliar ações sociais capazes de prover as necessidades da população, saúde, educação, trabalho e segurança. O que aconteceu? Por conta daquele êxodo rural lá que eu falei para vocês aqui no início da aula, começou a se formar, tanto no Rio de Janeiro como também em São Paulo, pequenas comunidades que acabaram dando origem às chamadas favelas. Como durante esse período aí, 60, 70, começou a surgir as organizações criminosas,
as organizações criminosas se deslocou até esses locais, né, e começaram a oferecer para essas pessoas o que o poder público não estava conseguindo oferecer para elas, né? Então, proteção, segurança, trabalho e tal. E aí as organizações criminosas se utilizaram dessas pessoas e começaram a ir crescendo, crescendo e crescendo, né? Pois a criminalidade organizada ocupa espaços e coopta os indivíduos abandonados. Então, os indivíduos abandonados pelo Estado são cooptados pelas organizações criminosas, mediante um projeto de médio prazo, alterando a legislação criminal, fortalecendo o sistema de persecução penal, dentre outras medidas. Não sei se você sabe disso, mas tem organizações criminosas aqui no Brasil, a exemplo do PCC, que eles têm, sabe o que, pessoal? Eles têm um estatuto próprio. Um estatuto que vai reger as pessoas que vão fazer parte da organização. Para poder você fazer parte da organização, você tem que participar de um ritual específico, tem que jurar fidelidade à organização. Inclusive, o PCC, ele fornece também, sabe o que? Aposentadoria para aquele, aposentadoria não, né? Benefícios, né, previdenciários para aqueles que fazem parte da organização criminosa. Então, digamos, tem um casal que faz parte da organização criminosa, o homem morreu, eles vão fornecer um benefício para essa mulher, uma pensão por morte, por exemplo, para essa mulher que permanece viva, né? E essas organizações, elas têm crescido tanto que elas gerem milhões de reais, tem dentro delas advogados, inclusive, né, vão ter aí pessoas que exercem postos de autoridade e também fazem parte de organizações criminosas. O primeiro comando da capital, ó, de acordo com ele país, o primeiro comando, só um momentinho aqui, viu, pessoal? Eu vou só silenciar aqui. Pronto. O primeiro comando da capital, o grupo mais poderoso do crime organizado do Brasil e América do Sul, trafica drogas, além de dominar prisões e favelas. Conta com 35 mil membros, rituais secretos e uma justiça própria que proíbe matar sem licença. No estatuto do PCC, eles dizem que eles buscam a justiça social, buscam a paz social, né? Não sei se você acredita nisso, né? Mas eles dizem isso no estatuto deles. Então você vê, ó, 35 mil membros, talvez este número aí esteja até desatualizado, hoje seja mais. Então é uma organização realmente estruturada, organizada, que tem hierarquia, que tem os chefes, que tem os subordinados, que vai ter ali uma divisão de tarefas, vai ter pessoas que vão ser responsáveis pelo embalamento da droga, por vender a droga, por transportar a droga para outros países e tal. Tem toda essa divisão de tarefas dentro das organizações criminosas. Eu trouxe aí uma foto para vocês só a título de conhecimento mesmo. Aqui do lado a gente vê, ó, um ônibus que foi queimado durante manifestações aí violentas realizadas por organizações criminosas no ano de 2006, lá em São Paulo. Esse cara do lado aí é o Marcos William Herbas Camacho, conhecido como Marcola, e ele dizem, né, que ele é o chefe do PCC. Ó, no âmbito penal, são conhecidas duas espécies de criminalidade organizada, com reflexos evidentes para os estudos criminológicos, a do tipo mafiosa e a do tipo empresarial. Então, criminalidade organizada. Existe essa organização criminosa chamada de mafiosa, a máfia, né? E também existe a organização criminosa chamada de empresarial. Eu vou trazer aqui para vocês os dois conceitos, porque a banca pode cobrar esses conceitos na prova. Inclusive, pessoal, esses dois conceitos eu vi eles também, tanto em um livro do Nestor Sampaio, como também em um livro do Kleber Masson, junto com outro autor, né, que ele vai falar sobre organização criminosa.
Diz assim, ó, criminalidade organizada do tipo mafiosa. Aí ele traz aqui alguns exemplos. Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta, Stida na Itália, Yakuza no Japão, Tríade na China, Cartel de Cali na Colômbia, cuja atividade delituosa se baseia no uso da violência e da intimidação. Então, a máfia, ela se utiliza de violência e intimidação. A gente vai ver que a organização criminosa empresarial, já não vai se utilizar disso. Com estrutura hierarquizada, distribuição de tarefas e planejamento de lucros, contando com clientela e impondo a lei do silêncio. Seus integrantes vão desde a agência do Estado até os executores dos delitos. As vítimas são difusas e o controle social encontra sério óbice na corrupção governamental. Então, ó, o controle social tem dificuldade para inibir as organizações criminosas, por quê? Porque as organizações criminosas, elas são tão poderosas, são tão grandes, né? Que acabam corrompendo autoridades. Autoridades do Poder Judiciário, enfim, autoridades dos três poderes acabam corrompendo, essas autoridades se vendem para essas organizações criminosas e com certeza a corrupção que existe, né, no governo, dentro do governo, é uma das situações que faz com que essas organizações elas sejam cada vez mais difíceis de serem combatidas. Criminalidade organizada do tipo empresarial. Não possui apadrinhados nem rituais de iniciação. Então, diferente da mafiosa, a mafiosa tem, né? Tem uma estrutura empresarial que visa apenas o lucro econômico de seus sócios, então buscam lucro. Trata-se de uma empresa voltada para a atividade delitiva. Busca o anonimato e não lança mão da intimidação ou violência. Seus criminosos são empresários, comerciantes, políticos e hackers. Esse ponto aqui que eu trouxe para vocês, pessoal, foi uma entrevista em que um promotor, esse promotor aqui, o Lincoln, ele estava dando uma entrevista para Mariana Godoy, falando sobre o PCC. Ele disse assim, ó, o nome do programa que ele estava dando a entrevista era Melhor Agora, e ele disse o seguinte: o PCC está perto de se tornar a primeira máfia brasileira. O promotor Gaquia, né, disse, ó, enxerga um crescimento exponencial da organização criminosa a partir de 2006, no que ele classifica com uma ausência de Estado nos presídios nacionais. Então, para ele aqui, para esse promotor, ele está dizendo que a ausência do Estado nos presídios tem feito com que o PCC esteja constantemente crescendo. Gaquia também lembra de decisões judiciais recentes que colocaram nas ruas criminosos perigosos. A última delas, a do ministro Marco Aurélio de Mello, que soltou o líder do PCC, André do Rep. Outros comparsas dele, que colocaram mais de 2 toneladas de cocaína na Europa, também já foram soltos, lembra o promotor. É interessante dizer aqui, pessoal, que tem líderes de organizações criminosas que, mesmo ainda atrás das grades, mesmo em presídios de segurança máxima, às vezes eles conseguem, né, continuar comandando a organização, mesmo estando presos. Continuando aqui, ó. Segundo Nestor Sampaio, no Brasil há basicamente 2 leis que se referem à criminalidade organizada. A Lei número 9.034/95 e a Lei 12.217/2001. Essas, no entanto, elas não definiam o que seria crime organizado. Logo depois tivemos a Lei 12.850/2003, a qual vai mencionar, vai trazer, né, a classificação de organização criminosa. Olha o que ela vai dizer, o artigo 1º da Lei 12.850 de 2013. E como eu falei para vocês, é importante vocês darem uma olhada nessa lei, viu? Deem uma olhada nessa lei. Artigo 1º. Esta lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento a ser aplicado. Definição de organização criminosa. Na minha opinião, aqui é uma excelente questão de prova.
Eu não sei, não tem como a gente aqui saber o que é que a banca vai cobrar. Mas aqui, a definição de organização criminosa é um excelente tema para ser cobrado pela banca, né? Olha o que diz aqui, ó. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, de forma direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Então, você precisa observar aqui esses requisitos e você tem que estar com esse conceito no dia da sua prova. Você precisa saber o conceito de organização criminosa, porque aqui é um tema que recorrentemente cai nas provas e aí seria uma boa questão para a FGV estar abordando. Organização criminosa. Precisa de quantas pessoas para configurar uma organização criminosa? Associação de 4 ou mais pessoas. Se a banca colocar 3, está errado. Se a banca colocar que é só a partir de 5, está errado também, porque é 4 ou mais pessoas. Tem que ser estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Eu dei o exemplo para vocês aí das organizações que existem no Brasil. São bem estruturadas, tem divisão de tarefas, tem chefes, tem subordinados, pessoas responsáveis pela entrega da droga, por realizar a fabricação, por embalar, por levar para o estrangeiro, tal. Então, é uma bem estruturada. Tem que ter esse requisito, né? Estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas. Ainda que informalmente. Então, ainda que de forma informal. O que é que quer dizer isso? Não precisa ter um estatuto regendo, né, essa organização. Ainda que não tenha um estatuto, ou seja, ainda que ela não esteja prevista ali de forma formal, também é considerada organização criminosa. Com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a quantos anos? 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Então, a prática aqui, ó, é de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores. Se a banca colocar igual ou superior a 4 anos, está errado. Tem que ser superior a 4 anos para poder estar correto. Ou então, ser um delito de caráter transnacional. E com relação a esse delito de caráter transnacional, a lei aqui não vai prever nenhum mínimo de pena, né? Foi delito de caráter transnacional, já é considerado uma organização criminosa, viu? E aí eu trouxe para vocês aqui uma lei, que é essa lei 12.694 de 2012, no artigo 2º dela, ela vai trazer uma definição de organização criminosa. Só que essa definição, ela está em dissonância, né? Ela é diferente da definição trazida pela lei de organização criminosa. Você precisa levar para a prova a definição de organização criminosa prevista na lei 12.850 de 2013. Eu só estou trazendo aqui para vocês essa definição da lei 12.694 de 2012, porque a banca pode cobrar essa definição e dizer que é a correta. Então, olha as diferenças aqui, ó. A lei 12.694 diz que precisa de quantas pessoas? 3 ou mais pessoas. Só que a lei de organização criminosa diz que é 4 ou mais pessoas. Lembrem disso. Outra diferença. A associação para a lei 12.694 tem como objetivo a obtenção de vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior. Já a lei de organização criminosa diz assim, ó, que tem que ser prática de infrações penais. E infração penal é diferente de crime, né? Por quê? Porque a infração penal, ela é um gênero que se divide em 2 espécies, que é crime e contravenção penal.
Então tem essa diferença. E também na lei de organização criminosa, a pena máxima ela tem que ser superior a 4 anos. Enquanto nessa lei 12.694 está dizendo que é igual ou superior a 4 anos. Tá bom? Então lembre aí dessas diferenças. Eu só estou trazendo essas diferenças porque a banca pode confundir você, trazendo a definição da lei 12.694 e dizendo que está correta. Para a lei número 12.850, a obtenção de vantagem de qualquer natureza deve se dar mediante a prática de infrações penais. Isso aqui eu acabo repetindo esse slide. Organização criminosa não era um tipo penal incriminador. Então, para essa lei 12.694, a organização criminosa não foi prevista ali como um crime, como um tipo penal incriminador. Ela trouxe tão somente a definição e disse que era apenas uma forma de se praticar crimes que sujeitavam o agente a certos gravantes. Já a lei de organização criminosa, não. Ela trouxe a definição no parágrafo 1º do artigo 1º e no artigo 2º da lei de organização criminosa, ela vai tipificar a conduta, vai criminalizar a conduta, dizendo assim, passou a tipificar em seu artigo 2º, caput, que a conduta de promover, quem está promovendo, anunciando, divulgando organizações criminosas, a conduta de quem constitui, ou seja, de quem cria, financia, então você custeia as despesas, aquilo que é preciso para poder ter uma organização criminosa, você nem promove nem constitui, mas você está financiando. Ou então você é apenas um integrante. Pessoalmente, por interposta pessoa, organização criminosa, combinando a este crime a pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Então tem essas diferenças que eu estou trazendo aqui para vocês. Outra diferença que eu trouxe aí para vocês, diferença entre associação criminosa, prevista no artigo 288 do Código Penal, e organização criminosa, que a gente acabou de ver aqui, parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Organização Criminosa. Qual a diferença entre os dois, pessoal? A diferença entre os dois é o seguinte, na associação, mínimo de 3 pessoas. Então, é 3 ou mais pessoas. Na organização criminosa, não. A organização é quantas pessoas? 4 ou mais. Então, a banca pode colocar a definição de associação e dizer que é uma organização criminosa. E você precisa saber fazer essa diferenciação para você não errar as questões de prova. Associação. Aplica-se à prática de crimes, independentemente da pena combinada. Então, para a associação criminosa, eles só desejam praticar crime, independentemente da pena, vai ser configurada aí organização criminosa, desde que observe os demais requisitos. Para a organização, destina-se à prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou então de caráter transnacional. Associação. Não se exige a divisão de tarefas entre os agentes para a sua configuração. Não é exigido, que tenha essa divisão de tarefas dentro da associação criminosa. Já dentro da organização criminosa, tem que ter. A organização criminosa ela tem que ser estruturada de forma ordenada e também tem que ter a divisão de tarefas. A associação criminosa exige como especial fim de agir, cometer crimes. Já a organização criminosa, qual a finalidade? Obter qualquer vantagem, seja de forma direta ou indireta. Então, busca obter qualquer vantagem a organização criminosa. Aí eu trouxe aqui um bizuzinho para vocês diferenciarem de associação para o tráfico, associação criminosa e organização criminosa. Associação para o tráfico tem 2 S aí, Então, associação para o tráfico é 2 ou mais pessoas. Essa previsão aí vai estar lá na lei de drogas.
Associação criminosa, 3 ou mais pessoas, prevista no artigo 288 do Código Penal. Aí você pode perceber no nome que tem quantos S's? 3 S's. Então, 3 ou mais pessoas. E organização criminosa, tem esse bizuzinho aí de você trocar o A por um 4, né? Que aí seria 4 ou mais pessoas. Pronto, pessoal. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns artigos da Lei de Organização Criminosa, mas como eu já falei no início, leiam essa lei em casa. Leiam. Por quê? Porque a banca ela pode cobrar qualquer um desses artigos aqui. Entendeu? Eu estou trazendo para vocês o que eu entendo que a banca seria melhor para ela cobrar, né? Assim, temas que são mais recorrentes em prova. Mas ela pode aqui dar a doida na banca e cobrar algum artigo que não seja tão cobrado em prova. Então vamos lá. Artigo 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Promover, como eu já disse para vocês, quem é que promove? Aquele que anuncia, aquele que divulga uma organização criminosa. Constituir, aquele que cria, criador de uma organização. Financia, aquele que paga as despesas. Está disposto a pagar o custeio, as despesas de uma organização criminosa. Ou então, o integrante, pessoa que faz parte de uma organização criminosa. De forma pessoal ou por uma interposta pessoa. Então, ele pode integrar pessoalmente a organização ou então através de uma interposta pessoa, que aqui são os chamados laranjas, né? Conhecidos também como testas de ferro. Qual é a pena aqui nesse caso, Samuel? Reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Então, se o cara financia uma organização criminosa, por exemplo, além dele responder por esse crime aqui de financiar a organização criminosa, ele vai responder também pelas infrações penais que essa organização criminosa que ele financia cometeu. Então, se a organização cometeu tráfico de drogas, roubo, tráfico de pessoas, além dele responder pelo financiamento da organização, responde também pelas demais infrações penais praticadas. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. Então, alguma pessoa aí que está buscando embaraçar e impedir que a investigação ela continue, né, e fazendo com que essa investigação ela seja impedida de acontecer, vai responder também por essa mesma pena, reclusão de 3 a 8 anos. Segundo, as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Isso aqui é importante, viu? Então, uma organização criminosa tem arma de fogo, utiliza a arma de fogo nessa organização, a pena vai ser aumentada até o quê? Até a metade. E aí você precisa lembrar o aumento, até onde se dá esse aumento, aumenta-se até a metade em que caso, se a organização criminosa utilizar arma de fogo. Então lembre-se desse aumento de pena aqui, porque a banca pode cobrar ele em prova. Parágrafo 3º. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Então, o cara que é responsável pela organização criminosa, seja ele sozinho, seja ele mais um grupo de pessoas, ele vai ter o que aí, a pena dele vai ser agravada, pelo simples fato de ele ser quem comanda a organização, seja ele sozinho ou com mais algumas pessoas. Ainda que ele não pratique nenhum crime, ele só aquele que comanda, é só o chefe, né? Ele não vai praticar ali os atos de execução, ele apenas chefia a organização. Mesmo assim, a pena dele vai ser agravada por ele ser o chefe da organização. A pena vai ser aumentada de 1/6 a 2/3, pessoal, nos seguintes casos. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3. Se há participação de criança ou adolescente, a organização criminosa
tem participação de criança ou adolescente, aumenta de 1/6 a 2/3. Segundo, inciso 2. Se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. Então, tem um funcionário público que pertence à organização criminosa e eles se utilizam desse funcionário público para cometer as infrações penais. A posição que ele tem facilita, né, para eles poderem cometer infrações penais. Então, vai aumentar também de 1/6 a 2/3. Se o produto ou proveito da infração penal destina-se no todo ou em parte ao exterior. Então, se o objetivo ali daquele produto, da droga, cocaína, crack, enfim, a droga que está sendo produzida pela organização criminosa, por exemplo, se destina em parte ou no todo para o exterior, aumenta também de 1/6 a 2/3. Inciso 4. Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Então, por exemplo, PCC mantém conexões com Comando Vermelho, enfim, organizações criminosas mantêm conexões entre si. O que é que vai acontecer? Aumento da pena também de 1/6 a 2/3. Inciso 5. Se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Então, digamos aí que teve um cara que pertencia a uma organização criminosa, que ele foi preso ali no aeroporto, com diversas drogas, e, de acordo com as circunstâncias, ficou evidenciado que ele estava indo para a Europa, levar aquelas drogas para a Europa. Então, ficou configurada aí a transnacionalidade da organização. Então, nesse caso, vai se aumentar também de 1/6 a 2/3. Estou terminando aqui, pessoal, sobre a organização criminosa. A gente vai ver parágrafo 5º até o parágrafo 9º. Aí vamos responder aqui uma questão e a gente vai encerrar a aula de hoje. Vai ser só a primeira parte. Aí eu vou trazer um outro vídeo trazendo a segunda parte, onde a gente vai estudar sobre a lei antiterrorismo e também a lei do tráfico de drogas, tá bom? Então vamos lá. Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integre a organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual. Então, tem um funcionário público e há ali indícios suficientes de que ele integra uma organização criminosa. O que é que poderá acontecer, né? Poderá ele ser afastado do seu cargo de forma temporária, né? Para que ele não venha atrapalhar na investigação ou então na instrução do processo. Então, ele vai ser afastado de forma cautelar do seu cargo, emprego ou então da função que ele exerce. Digamos aí que é um vereador, um deputado, um governador, enfim, exerce algum cargo eletivo, por exemplo, né? Então, ele vai ser afastado do seu cargo de forma temporária, mas vai continuar o quê? Recebendo o seu dinheiro. Até, ok, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária a investigação ou a instrução processual penal. Então, existe essa necessidade de afastar ele do cargo por conta da investigação ou da instrução processual. Vai ser afastado, mas vai continuar recebendo o dinheiro. Parágrafo 6º. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Então, a investigação continuou, iniciou o processo terminou, foi sentenciado, o cara recorreu, a sentença transitou em julgado. A sentença tendo transitado em julgado, não tendo mais a possibilidade aí de o funcionário público recorrer, o que é que vai acontecer? Ele pode vir a perder o seu cargo, a função, ou então o seu emprego, né? Ou o mandado eletivo que ele exerce. E aí, nesse caso, o que é que acontece, pessoal? Digamos que o cara
era um funcionário público, ele perdeu o cargo público dele e ele recebeu uma pena de 10 anos. Estou dando aqui só um exemplo. Então a pena dele foi 10 anos. Então ele foi lá, cumpriu a pena de 10 anos. Quando ele terminar de cumprir essa pena de 10 anos, ele vai poder novamente fazer um concurso público ou então exercer um cargo público? Não. O que é que tem? O que é que acontece? Ele vai ter que esperar mais quanto tempo? 8 anos. Porque, para você estar dizendo, ó, que ele vai ficar interditado para o exercício de função, cargo público, pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Então, quando ele terminar de cumprir a pena, aí vai ser contado mais 8 anos, somente depois desses 8 anos é que ele vai poder novamente exercer um cargo público ou então uma função pública, tá bom? Então, parágrafo 7º. Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Pronto, a gente vai terminar aqui. Eu acho que tem mais uma ou duas questões e a gente encerra a aula de hoje. Parágrafo 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimento penais de segurança máxima. Então, as lideranças de organizações criminosas, onde essas organizações elas se utilizam de armas, são organizações armadas, ou então existem armas à disposição dessa organização criminosa, o que é que acontece? As lideranças, entendeu bem, ó? As lideranças dessas organizações, elas deverão cumprir a sua pena onde? Em estabelecimentos penais de segurança máxima. Então, foi uma alteração aí, né? Aliás, esse parágrafo foi trazido, foi incluído aqui na lei pelo pacote anticrime, que é a lei número 13.964/2019. Parágrafo 9º. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Ó. Então, enquanto o cara estiver fazendo parte de uma organização criminosa, tiver ali elementos probatórios que indiquem que ele continua associado à organização criminosa, ele não vai ter progressão de regime. Está no regime fechado, vai poder progredir por semiaberto, por aberto? Não vai poder progredir. Por quê? Porque ele tem um vínculo com uma organização criminosa. Esse parágrafo 8º e o 9º, pessoal, são meios, né, que a lei aqui encontrou, o legislador encontrou, aliás, de inibir a prática, né, das organizações criminosas. Então, se o cara faz parte de organização criminosa, ele não vai ter progressão de regime e nem também livramento condicional ou outros benefícios prisionais enquanto ele continuar mantendo seu vínculo com as organizações criminosas. Pronto, eu vou trazer aqui uma questão para vocês. Quero que vocês parem o vídeo aí. Vocês parem o vídeo, analisem a letra A e a letra B. Aí vocês param o vídeo e analisam também. Letra C, letra D, letra E. Mas a questão, ó, é grande a questão. Foi cobrada agora, semana passada, no concurso da Polícia Civil do Ceará. Mas é uma questão bem tranquila. Qual a resposta aí dessa questão? De acordo com o que a gente já estudou, ela cobrou o conceito de organização criminosa. E a resposta é a letra D. Diz, ó, considera-se organização criminosa, associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Beleza? E a última questão aqui da aula de hoje. Vamos lá. No que se refere à organização criminosa, assinale a opção correta com base na Lei 12.850 de 2013. Organização criminosa não configura um tipo penal incriminador autônomo, mas meramente a forma de praticar crimes. Está errado.
Isso aqui é o que dizia a Lei 12.694 de 2012. Só que a Lei de Organização Criminosa, que é a 12.850 de 2013, ela prevê, lá no artigo 2º, né, e criminaliza a conduta de quem promove, de quem financia, de quem constitui, né, ou então de quem integra uma organização criminosa. Então, letra A está errada. Letra B. A associação estável e permanente de 3 ou mais pessoas para a prática de crimes é requisito. Não é 3 ou mais pessoas, né? É 4 ou mais pessoas. É circunstância elementar da organização criminosa a finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, consumando-se com a prática. Pessoal, o crime de organização criminosa, ele não precisa se consumar com a prática, né? Ele é um crime formal, ele independe do resultado naturalístico para poder ocorrer. Então, quando diz que consuma-se com a prática, aí deixa a alternativa C errada. Letra D. É circunstância elementar da organização criminosa a estrutura ordenada, caracterizada pela divisão formal de tarefas entre os membros da sociedade criminosa. E letra E. Organização criminosa é crime comum, não exigindo qualidade ou condição especial do agente, mas terá a pena aumentada se houver concurso de funcionário público e a organização valer-se dessa condição para a prática de infrações penais. Ó, a letra E está dizendo o seguinte, que é circunstância elementar da organização criminosa, estrutura ordenada. Beleza, tem que ter estrutura ordenada. Divisão formal de tarefa. Opa, tem que ter divisão de tarefas? Tem, mas tem que ser formal? Formal não. Não precisa ser formal. Pode ser o quê? Informalmente. Então, quando a questão coloca aqui que tem que ser formal, aí deixa a alternativa D errada. Então, a resposta aí, letra E. Então, pessoal, estou encerrando aqui a aula por aqui hoje. Eu vou trazer mais uma aula para vocês e aí a gente continua aqui esse assunto, desse ponto aí do edital, e a gente vai ver terrorismo e também narcotráfico, tá bom? Então, valeu, pessoal. Até mais.